E o Produto Interno Bruto do Tocantins caiu 3,1% em 2012. Enquanto um setor da nossa economia está apresentando bons resultados, é a indústria. Acompanhe agora. Uma má notícia para a economia do Tocantins. O Produto Interno Bruto do Estado, que é a soma de todas as riquezas que o Tocantins produz, caiu. O déficit foi de 3,1% em 2012. Uma queda puxada pela crise no funcionalismo público. Demissões e redução de salários dos servidores do Estado causaram uma baixa de 10,1%, segundo a pesquisa encomendada pela Federação das Indústrias do Tocantins. Um outro fator de destaque da nossa economia também a ajudou a derrubar o PIB do Estado. Foi a construção civil, com uma queda de 8,1%. A construção civil vinha experimentando nos últimos anos aqui no Tocantins um rápido crescimento. Até que em 2008 houve uma certa estagnação, em partes devido à crise econômica mundial, que também afetou o nosso estado. Mas ainda assim esse setor continua sendo o principal da indústria no Tocantins. E foi justamente o desenvolvimento industrial que chamou a atenção neste cenário de maus resultados. Enquanto o PIB total do estado caiu, o da indústria cresceu. Em 2010, segundo o IBGE, o PIB industrial do estado foi de 4,97 bilhões de reais. A pesquisa feita pela Fieto projetou um crescimento de 3,6% em 2012, passando dos 5 bilhões de reais. Fortalecer a indústria significa criar um estado menos dependente do poder público. A massa salarial indica a demanda, quer dizer, quanto maior a massa salarial, quanto mais salário eu pagar, melhor a demanda. Quanto mais a demanda, mais a indústria produz para satisfazer a demanda. Maior o produto interno bruto, que mede o volume de serviços e produtos produzidos pela indústria. O crescimento da indústria foi puxado pelos setores de exploração de minério, que subiu 23,2%, serviços industriais de utilidade pública, como água e luz, com alta de 20,7%, e setor de transformação, com crescimento de 3,4%. Mas a principal atividade da indústria tocantinense continua sendo a construção civil. O Tocantins é um canteiro de obras. A capital está se verticalizando e grandes empreendimentos surgem na paisagem do Cerrado. A construção civil representa 44,8% do PIB industrial do Tocantins. Mas o setor esbarra em um problema. Para 86% dos industriais do estado, é a burocracia que emperra o crescimento e a competitividade do setor. Se não fosse tanta burocracia, seria possível, por exemplo, investir em mais inovação e tecnologia e aumentar a produtividade. Como nesse caso aqui, essa obra investiu em betoneiras totalmente automáticas. Esse equipamento, no fim do dia, aumenta a produtividade em até 35%. A empreiteira investiu mais de 2 milhões de reais em tecnologia construtiva. Os empreendimentos contam com elevadores, grua e outros equipamentos que agilizam o serviço e diminuem gastos. A alta carga tributária, a burocracia trabalhista e ambiental impedem, segundo os industriais, que mais investimentos sejam feitos. Os encargos sociais são altíssimos. Isso faz com que as construtoras tenham grande dificuldade, evitem contratar ao máximo, e diminui bastante a margem de lucro da construtora. O que acontece? São recursos que não vão para o bolso do trabalhador. Ele poderia estar ganhando mais se a gente pagasse menos encargos, principalmente os previdenciários. Então a gente paga muito e o muito que a gente paga vai pouco para o bolso do trabalhador. Mas o setor que mais precisa de investimentos, segundo a pesquisa, é a indústria de transformação. Este segmento representa apenas 14,9% do PIB industrial do estado. O Tocantins ainda não tem capacidade de transformar suas riquezas em produtos industrializados. Ela é importante porque ela agrega valor às matérias-primas, não é? Ela nos possibilita também a ampliar mercados para fora, mas fundamentalmente agregar valor aos nossos produtos naturais. Enquanto no Brasil ocupa mais ou menos a metade do PIB industrial, aqui ocupa cerca de 15%. Então há um longo caminho ainda a percorrer nesse sentido. Pois é, quem explica melhor para a gente esses novos dados do PIB 2012 da indústria tocantinense é o Carlos de Assis. Muito obrigado. O Carlos de Assis, que é gerente de pesquisas da Fieto, correto, Carlos? Correto. Muito obrigado pela presença aqui no Bom Dia Tocantins. Vamos começar falando o porquê
da importância dessa pesquisa? Por que a Fieto se debruçou e fez esse estudo? Bom dia. Inicialmente, pela importância que é você trabalhar com indicadores conjunturais que permitam fazer uma leitura de cenário mais realista possível. Desde que o Roberto Pires assumiu a Federação da Indústria, nós estamos trabalhando com esses indicadores no sentido de aproximar mais ainda a federação na defesa do interesse do empresário industrial e também na promoção do desenvolvimento industrial. Notadamente, o Produto Interno Bruto, o PIB, ele é publicado pelo IBGE e ele já sai com uma defasagem de 2 a 3 anos. Isso, quando você faz uma análise histórica, nos dá uma assimetria muito grande da realidade. No sentido de diminuir essa assimetria, nós projetamos o PIB para entender qual o impacto hoje das políticas públicas na defesa do interesse do empresário industrial, da empresa industrial e também na promoção desse desenvolvimento. Então, o PIB ele é estimativa, foram utilizados basicamente 2 indicadores muito importantes, que são emprego e massa salarial, dados esses da RAIS de 2012, e o próprio PIB, o último PIB de 2010. Então, é trabalhado um método de regressão linear, onde são aplicadas estatísticas, e com base nisso projeta-se o PIB. Com relação ao último PIB, que foi o 2011, que também foi estimado, nós tivemos um erro muito pequeno, então é um acerto significativo trabalhar com esse PIB. Você até citou aí, eu só queria esclarecer melhor essa questão da defasagem do PIB do IBGE, você disse que tem uma defasagem de 2 anos, Isso. Porque o último é de 2010, como você falou. Certo. E aí não se tem, então, a projeção para os próximos anos. Na verdade, exato. Então, na verdade, o último é de 2009, que aqui nós trabalhamos. Nós jogamos isso através desse método de regressão Divulgado linear, em 2010. Divulgado em 2010, e nós trabalhamos agora em 2013, por exemplo, isso nos permite, por exemplo, atender determinados setores, como o da indústria da construção civil. Nós vimos na reportagem que ele apresenta uma queda de 8,1%. Essa queda, ela afeta diretamente a dinâmica econômica do estado do Tocantins. O que precisamos junto com os setores, com o sindicato da construção civil agora, sentar e analisar nesse contexto os motivos da queda. Quais foram, na verdade, o motivo da queda da construção civil? Nós já apontamos alguns desde a publicação. Vimos, por exemplo, a retração, a perda da capacidade de investimento do Estado e a redução da massa salarial do setor público. Então, esses 2 fatores agora são para nós essenciais. Nós precisamos acompanhar esse setor esses indicadores junto ao setor da construção civil, para aí traçar estratégias e articular ações com parceiros, com o próprio poder público, no sentido de diminuir essa condição e tentar reverter essa situação para o próximo ano. Essa é uma das estratégias. Como também, por exemplo, a pesquisa mostrou um aumento no setor extrativo mineral, que sempre teve uma participação muito tímida, mas o aumento foi significativo dentro do setor, 23%. O que alavancou isso? Possivelmente a demanda do setor agropecuário, né? Nós passamos a produzir mais para esse setor e exportar isso também para outros estados, para estados como Mato Grosso, como Maranhão, como Pará. Então, situações como essa permitem com que nós traçemos estratégia enquanto federação da indústria e possamos ajudar o poder público na criação de políticas públicas que sejam de interesse da classe empresarial. Entre elas, políticas que facilitem, né, a implantação de indústrias de transformação, que são tão importantes, agregam valor a bens. Então, nesse sentido, a pesquisa ajuda a fazer um planejamento, estou correto? Isso. De planejar a indústria para os próximos anos no nosso Exatamente. Esse é o sentido da pesquisa. A pesquisa ela não é apenas para mostrar dados estatísticos e pronto, isso não é o mote da pesquisa. A pesquisa capitaneado pela Federação da Indústria e pelos sindicatos que a representam, nós trabalharmos políticas públicas para diminuirmos os gargalos que impedem o desenvolvimento industrial no Estado. Um fato também apresentado na pesquisa muito boa, que mostra que, por exemplo, a burocracia, a carga tributária, que também já foi mencionada, por exemplo, no caso de Palmas, né? A questão do ISS. Então, assim, atuar junto com os poderes públicos, no sentido de aproximar o empresário das suas demandas e resolver seus gargalos,
para que a indústria possa se desenvolver. Esse é o maior sentido de qualquer pesquisa, né? Então, esse é um dos indicadores que nós temos conjunturais. Nós também temos outros indicadores que são produzidos, nós temos pesquisas trimestrais, como sondagem industrial, a própria sondagem da construção civil, o índice de confiança do empresário industrial, que associados a essa pesquisa nos dão parâmetros de planejar estrategicamente ações na promoção e na defesa dos interesses industriais. Tá certo, Carlos. Muito obrigado pela presença aqui no Bom Dia para ajudar a entender um pouco mais dessa pesquisa e da importância disso para a nossa economia. Obrigado, bom dia. Nós aqui agradecemos. Bom dia.